Bom, gente, em primeiro lugar, boa noite, que Deus os abençoe. E a gente vai trazer uma live muito bacana, muito interessante. Na verdade, vão ser 5 semanas seguidas, mas não vai ter curso no final, porque uma coisa que eu prometi para mim, enquanto psicólogo, né, enquanto pessoa, né, que não faria cursos, né, que todos os cursos seriam gratuitos, de uma certa forma, para as pessoas, né? Então a gente quer aprofundar a questão do TDAH para vocês, né? Descomplicando, né, o TDAH, mas não é só descomplicando o TDAH, mas todos os outros transtornos, né, que nós tenhamos capacidade cognitiva para que nós possamos dissertar sobre. Então, o TDAH seria esse primeiro, né, esse primeiro processo que nós queremos trazer para vocês. Então, nós vamos trazer o TDAH sobre o prisma, né, sobre o conceito biopsicossocial e espiritual. Né? Nós vamos trazer o transtorno, né, esse transtorno que afeta tantos corações, sobre o conceito biopsicossocial e espiritual e as suas diversas dimensões. Hoje, aqui no primeiro dia, nós vamos trazer mais uns conceitos, né, os sintomas do TDAH, por que essas questões acontecem, né, principalmente no âmbito emocional e no âmbito espiritual, e teremos outros momentos com profissionais aqui, trazendo a questão das medicações, né, e tantas outras dúvidas, né, que todos nós temos sobre o transtorno, né? Ninguém tem certezas absolutas, né? Ninguém aqui busca trazer esse tipo de conhecimento absoluto sobre nada, né? Então nós temos que tratar o ser de uma forma integral, né? O transtorno, esse tipo de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, né? Vem crescendo cada vez mais, é um transtorno que vem acometendo muitas crianças, né? E esse transtorno está cada vez mais vivo na vida das famílias e principalmente das crianças, né? Principalmente das crianças, porque o TDAH, nós começamos a perceber que as pessoas que possuem, né, já nascem com essa predisposição, já nascem com essa questão desde muito cedo, né? Muitas pessoas dizem para a gente, muitas vezes em terapia, muitas pessoas alegam para a gente que nós desenvolvemos o TDAH. Isso não é verdade, né? Muitas vezes a pessoa está tão distraída, tão focada nas redes sociais, tão desfocada dos seus propósitos e acaba alegando, né, que isso é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não é verdade. Muitas vezes é uma ansiedade, é um processo ansioso em que a pessoa não consegue focar. Não significa que é TDAH. Por isso que a primeira coisa que nós trazemos para sabermos se a pessoa tem ou não tem TDAH, é necessário, extremamente necessário, que se faça uma avaliação neuropsicológica. Nós temos que sair dos achismos, sairmos do misticismo, sairmos dos conceitos que nós criamos, porque a cada vez mais que nós conseguimos ler, estudar, nós começamos a achar que temos tudo, né? Eu mesmo, quando estudo psicopatologia, eu começo a acreditar de verdade que eu também tenho aquele transtorno. E no final eu começo a descrer de mim mesmo, né? Então, nós temos que ter muito cuidado quando dizemos que temos o TDAH e quando não temos o TDAH. Né? Esse descomplicando o TDAH, a primeira parte é: eu sou ou não sou TDAH? Quem vai dizer isso não sou eu. Quem vai dizer isso não são vocês, mas vai ser um profissional qualificado para esse tipo de questão.
Porque a partir desse momento nós podemos entrar com a terapia correta no âmbito da psicologia, nós podemos entrar com a questão da medicação dos transtornos, nós podemos entrar com polivitamínicos e muitas outras questões que vão ser trazidas aqui, e isso é extremamente interessante, extremamente importante. Nós saberemos como lidar no âmbito espiritual, né, com essa questão, se de fato a pessoa possuir o transtorno. Isso é um grande tabu que nós vivemos com relação à saúde mental. É, de fato, diagnosticar com qualidade se nós temos ou se nós não temos o TDAH. Né? Então, extremamente importante, extremamente necessário diagnosticar, né? E não achar que tem autismo, achar que eu tenho TDAH, achar que eu sou bipolar pelas minhas próprias opiniões, e sim um profissional qualificado, uma pessoa que venha nos instruir, né? Venha nos instruir acerca dessas possibilidades. Né? Esse é o primeiro ponto que nós temos que trazer sobre o TDAH, sobre qualquer tipo de transtorno. Ele precisa ser diagnosticado, ele precisa ser efetivado por um profissional de qualidade. Né? O segundo ponto, e muito importante para qualquer tipo de transtorno, e um deles é o TDAH, é que nós podemos aprender a lidar com o transtorno. Podemos aprender a administrar os transtornos emocionais, os distúrbios emocionais que nós temos. Eu, por exemplo, já fui acometido pelo transtorno de pânico. E até hoje eu administro esse processo. É um processo que eu sei que não vai ser tratado, que não vai ser curado da noite para o dia. Mas eu não tenho vergonha nenhuma de dizer para vocês que eu tenho certas questões ainda do transtorno de pânico na minha vida, assim como tenho do TDAH. Né? Então, quando a gente assume que tem alguma coisa, quando a gente assume que tem determinados sintomas e a gente acomoda melhor isso dentro da gente, não sente tanta raiva de si por isso, o processo de tratamento fica muito mais fácil, mais leve, mais dinâmico, mais fluido, porque as pessoas admitem que têm aquilo, né? Elas admitem que passam pelo processo, elas admitem que vivenciam aquelas questões. Então, admitir que tem o transtorno, né? Diagnosticar, né? Que é um primeiro passo, admitir e não se culpar por isso. Não trazer culpas, né? Não potencializar culpas que já existem dentro de nós por termos um transtorno mental. Isso só prejudica o tratamento. Né? Como é que nós vamos ter comportamentos novos se nós temos raiva dos comportamentos antigos? Primeiro temos que pacificar o atual comportamento. Primeiro temos que ter um olhar de mais compaixão com o atual comportamento, para que esse comportamento ele possa se regenerar, se ressignificar, esse conteúdo emocional ser ressignificado. Então é extremamente importante, no âmbito do TDAH, nós não sentimos raiva de começarmos uma coisa e não conseguimos terminar. Porque isso faz parte da pessoa que tem um transtorno. Dificuldade em lidar com rotinas, dificuldade em começar porque tem dificuldade de terminar, então nem começa. Aquele medo, aquele anseio de começar um projeto, né, de começar algo significativo na sua vida porque está ali preso dentro das suas próprias emoções. Então começa algo e não termina. Dificuldade de estabelecer rotinas, uma dificuldade muito grande de memorizar, né? São sintomas muito
latentes na pessoa que tem TDAH, né? Dificuldade de memorização dos processos psíquicos, né? Das questões que estão ao nosso redor. A dificuldade até no aprendizado, né? Dificuldade até no aprendizado, que muitas vezes as pessoas, desde criança, apresentam, principalmente na área de exatas, na área da racionalidade, né? E diante disso se sentem frustradas, né? Porque ao tentar aprender alguma coisa, ao tentar desenvolver um projeto e ter falhado tantas vezes, a pessoa se frustra, a pessoa fica apática, a pessoa passa por um processo de crises existenciais muito grandes e não está percebendo que está passando por um transtorno mental que pode ser bem administrado, né? Por isso que nós falamos antecipadamente que da necessidade do diagnóstico, né? Da necessidade de nós conhecermos mais sobre o transtorno. E conhecer sobre o transtorno também é autoconhecimento. As pessoas que costumam ter TDAH apresentam, em geral, esses sintomas: dificuldade de começar, dificuldade de terminar, uma dificuldade muito grande de estabelecer uma rotina, uma dificuldade muito grande, né? Um medo tão grande de iniciar que procrastinam. Procrastinam porque o medo é o modus operandi paralisador do ser, né? Então eles paralisam, né? Não conseguem dar continuidade nos projetos, porque muitas vezes perdem a confiança até em si mesmo. Não frequentemente perdem a confiança em si mesmo. Então são muitas questões a serem ressignificadas nas pessoas que possuem TDAH. Né? Temos a questão da memorização, como eu já comentei, temos a dificuldade de ler, né? e fixar aquele aprendizado, né? Porque as pessoas com TDAH têm essa dificuldade, né? De manter estruturado o pensamento, né? De manter estruturado a racionalidade das coisas. Também aquele pensamento muito acelerado que chega a dar uma exaustão muito grande nas pessoas, né? Então esse pensamento acelerado, né? Esse pensamento muito afoito, né? Essa impulsividade muito grande, que no final do dia a pessoa se sente exausta, né? De tanto que pensou, de tanto que divagou, de tanto que, que pensou, basicamente, né? E muitas vezes fica apenas no campo do pensamento, né? As pessoas que costumam ter TDAH ficam no campo do pensamento e iniciam uma atividade, no meio da atividade elas param, iniciam outra, depois param, depois iniciam outra, depois param, e acabam tendo um cotidiano muito desestruturado. Então, se a pessoa está estudando para concurso público e ela não tiver uma rotina muito bem estruturada de quais estudos, de quais ementas, né, ela vai trazer para a sua vida, ela vai conter uma dificuldade muito grande de saber o que ela está estudando, de saber o que ela precisa memorizar, né? De que forma acessar a minha mente para trabalhar aqueles conteúdos. Isso vale também para a profissão, isso vale também para qualquer outra atividade na vida. Eu tenho um amigo meu que tem TDAH e toma uma medicação, né, todos os dias. E quando ele vai tomar a medicação, ele não lembra se tomou a medicação. E também, quando acha a medicação, porque muitas vezes perde, né, ele não lembra se tomou, né? Então, o dia já começa assim, né? Com um pensamento acelerado, com um pensamento meio que desesperado, né? Porque o dia começou, né? Mas ele não tem hora para acabar, né? E esse dia desorganizado, esse dia confuso, esse dia indisciplinado,
traz para as pessoas portadoras de TDAH uma desconfiança muito grande de si mesmo, uma apatia, uma depressão severa. Uma depressão severa. Então, esses são basicamente os sintomas, né, que uma pessoa que tem TDAH apresenta. Então, muita gente acaba que, por ignorância, tem um preconceito muito grande, sem saber o que a pessoa está sentindo. Né? Às vezes, a pessoa inicia um processo de projeto, ela não consegue terminar, e a criatura que está do outro lado não se importa com o que o outro está sentindo. Por que ele não terminou exatamente? Será que ali não há um transtorno? Será que aquela pessoa que está ali trabalhando, executando aquele serviço, não tem algum tipo de dificuldade emocional para executá-la? Né? Por isso que nós temos que repensar a nossa maneira de lidarmos uns com os outros, porque todos nós temos algum tipo de doença. Nesse grande hospital, que é esse planeta, nesse grande hospital psíquico que nós estamos, e que todos nós estamos doentes, podem acreditar, nós vemos um campo de grande julgamento e pouco acolhimento. Né? Então, as pessoas com TDAH, elas precisam se sentir acolhidas, precisam se sentir fortalecidas para que as suas raízes de confiança, de organização, de rotinas, de medicações possam ser efetivadas no seu cotidiano. Né? Estabelecer essas rotinas, estabelecer esses processos nem sempre é muito fácil para as pessoas com TDAH. É extremamente conflituoso, é extremamente difícil, extremamente complexo. E talvez o que não seja complexo para quem não tem TDAH é complexo para quem tem. Por isso que nós precisamos ter uma certa empatia, nós precisamos ter uma certa conduta com esse ser que apresenta esse tipo de transtorno. Né? No âmbito espiritual, né, segundo o espírito Ahmed, nós temos algumas questões que venham ser o que chamamos de psicogênese dos transtornos mentais. Né? A maior parte de nós, pessoas que estamos encarnadas hoje na Terra, temos uma raiz muito grande, muito profunda de culpas do nosso pretérito. Nós vivemos num orbe de provas e expiações. E essa encarnação presente, ela se manifesta muitas vezes em transtornos mentais, porque nós trazemos o inconsciente coletivo da sociedade e também o nosso inconsciente singular bastante perturbado pelos erros que cometemos no pretérito, pelos erros que cometemos em vidas passadas. E a forma desse inconsciente ser tratado, desse inconsciente de vidas passadas se manifestar, muitas vezes perturbado, é através dos transtornos mentais. Porque esse inconsciente ele vai sendo tratado, né? Aquilo que está ferido vai vindo à tona para que possa ser ressignificado, para que aquele conteúdo emocional machucado de outras encarnações possa ser externalizado. E aqui ser tratado. E aqui ser bem elaborado, bem administrado, bem gerido. Então, toda a raiz de um transtorno mental tem uma tendência de vir de um inconsciente perturbado pelas ações de vidas passadas. Isso a ciência ainda não trouxe como algo válido, como algo que seja verídico, porém, como nós teríamos crianças com TDAH se elas não erraram no passado? Como nós teríamos autistas com 1 ano, 2 anos de idade se eles não fizeram nada no passado? Né? Seria muito incoerente da nossa parte não pensar que temos uma sobrevivência além do corpo e que
Nada começou aqui e termina aqui. A vida é um processo contínuo. A vida é um processo que nós vamos e voltamos, um processo de encarnar e reencarnar em busca de oportunidades, em busca de processos de aprendizado contínuos. Então, quando nós falamos de um autista com 6 meses, nós estamos dizendo que aquele autista tem um transtorno mental por quê? Por uma questão apenas biológica? Por uma questão apenas singular do campo biológico? Será que já nasceu assim por uma questão genética? Sim, temos questões genéticas importantes. Porque a pessoa já vem com aquela necessidade daquela criação, daquela genética para desenvolver o transtorno. Mas quem vai ativar aquela genética, quem vai municiar aquela genética para que o transtorno ocorra é o espírito mortal. São as questões que nós trazemos no nosso perispírito, que é a sede das nossas emoções. O perispírito, ainda desconhecido pela ciência, é a sede das nossas emoções e é preciso que ele seja purificado. É preciso que ele seja trabalhado, é preciso que ele seja expurgado das nossas questões do passado. Então, muitas vezes, temos que parar para pensar sobre a possibilidade, sobre a hipótese que os espíritos nos trazem, das questões do passado, nos trazerem questões emocionais perturbadas do presente. E nós podemos acompanhar com muita clareza no centro espírita diversas questões como essa, e não tem como nós olharmos para algo e refutarmos aquilo que vemos e sentimos à nossa frente, aos nossos olhos, diante de um olhar mais científico, né? Diante de um olhar mais cuidadoso. E as pessoas com TDAH, segundo o Espírito Hamed, ele nos traz que são pessoas que são altamente inteligentes, diferente do que o QI, né? Coeficiente de inteligência hoje aponta sobre as pessoas com TDAH, mas são pessoas que têm essa inteligência restrita, provisoriamente, como prova. Porque no passado, muitas vezes, utilizou dessa inteligência de uma forma equivocada. Utilizou dessa inteligência de uma forma não muito feliz. Então, essa inteligência ela vem restrita. Eu sempre falo dessa parábola, a parábola da noiva, para que nós possamos entender a psicogênese espiritual, das pessoas com TDAH. Seria como se fosse alguém que vai casar e tem o vestido de noiva dentro do armário, sabe que tem o vestido, mas não consegue acessá-lo, porque a porta está emperrada. E muitas vezes, para abrir a porta, tentam esburrar, tentam arrancar, tentam tirar de qualquer forma, porque sabem que aquele vestido está lá, sabem que o casamento está próximo e ficam hiperativas, ficam com os pensamentos mais ansiosos, com os pensamentos acelerados, porque sabem que o vestido está lá, mas não consegue acessar. Não consegue acessar porque possuem essa condição restrita provisoriamente. Por isso que o rendimento acadêmico das pessoas com TDAH ele é um pouco mais baixo do normal. Isso não significa que a pessoa não pode desenvolver e administrar a sua inteligência e se capacitar ao longo da vida, não é isso. Só que existem maneiras e formas de acessar
que não vão ser esburrando a porta para acessar o vestido de noiva. Né? Geralmente nós não abrimos uma porta emperrada com força, nós abrimos com jeito. E o mesmo se dá com os nossos recursos de inteligência, com os nossos recursos de memória, com os nossos recursos íntimos, emocionais. São recursos que ficam ali dentro de nós. Se você conversar com qualquer pessoa com TDAH, você verificará que elas são pessoas extremamente inteligentes. Elas só não conseguem externalizar essa inteligência. Elas só não conseguem externalizar esse conteúdo que está adormecido dentro de si. Daí surge toda essa dificuldade, daí surge essa hiperatividade, daí surge a apatia, que é a frustração de saber que tem algo e não pode usar. Então é extremamente interessante, né, essa abordagem que a espiritualidade nos traz sobre o TDAH, né, as pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, dentro dessa construção, né, tanto do plano psicológico, né, tanto do âmbito psicológico quanto do âmbito espiritual, nós temos a ideia, né, trazida também pelo Espírito Hamed, que nós devemos acessar cuidadosamente os recursos adormecidos na alma. E é possível? É possível. Existem algumas formas disso acontecer, né, disso ser manifestado na nossa vida de alguma forma. A primeira delas é estabelecer rotinas, né? Estabelecer rotinas. Mesmo que sejam rotinas não muito robustas, mas que seja estabelecido algum tipo de rotina na vida da pessoa, para que ela aprenda desde criança, e se não aprendeu desde criança, mas que aprenda na vida adulta, que é necessário que nós tenhamos rotina. A necessidade de um planner com toda a semana, né, com a pontuação de cada dia, cada horário, o que fazer exatamente, para que tudo esteja muito bem estabelecido, muito bem organizado dentro da vida da pessoa. Parece até infantil dizer isso, mas para quem tem TDAH isso é fundamental. Para algumas pessoas isso acontece de uma forma tão automática, mas para quem tem TDAH não. É preciso estabelecer uma rotina cuidadosa, uma rotina que traga à pessoa uma consistência de produtividade, para que ela termine uma atividade dizendo: fiz, graças a Deus, terminei isso. Uma outra questão das pessoas com TDAH é muito importante que elas possam encontrar o seu propósito de vida. Porque o TDAH ele já tem dificuldade com rotinas. As pessoas com TDAH já têm dificuldades em executar rotinas. E quando fazem algo que não gostam, algo que não amam, algo que não seja verdadeiramente eficaz na sua existência, a tendência é não fazer. Então, as pessoas que possuem esse transtorno precisam estar muito afinizadas com aquilo que fazem, muito afinizadas com aquilo que desejam, com aquilo que querem para a sua vida. E muitas vezes isso tem um custo muito alto, porque uma escolha profissional, por exemplo, a maior parte das pessoas que nós temos conhecimento escolhem a princípio fazer algo por dinheiro, por recursos financeiros. Tudo bem, é justo. É justo que alguém faça algo, que alguém desempenhe um trabalho profissional para ter recursos materiais. Mas qual o custo emocional disso?
né? Qual é o custo de você não conseguir se manter empenhado nessas tarefas se ela não faz tanto sentido para você? Isso não vale apenas para pessoas com TDAH, isso vale para qualquer pessoa. De que adianta termos avantajados recursos materiais se os nossos propósitos estão sendo feridos, se os nossos propósitos estão sendo minimizados, né? Se aquilo que amamos é deixado de lado, né? Quantas pessoas gostariam, por exemplo, de mudar de profissão, mas ficam ali presas naquela profissão, naquela zona de conforto, mas se sentem extremamente infelizes, pois não conseguem ter a coragem de sair da sua zona de conforto, a coragem de aprender novas coisas, a coragem de se jogar em um novo projeto, né? Então, a pessoa que tem TDAH, ela precisa de um propósito, ela precisa de um sentido de existência muito forte para que ela se mantenha fiel à sua rotina, para que ela se mantenha fiel àquilo que ela precisa fazer, para que ela tenha uma vida que vale a pena ser vivida, para que ela tenha concentração, para que ela tenha mais foco. Então, se a vida dela não faz sentido, ela desfoca, ela não consegue se interessar tanto por aqueles conteúdos, ela vai se desinteressando por aquilo que não faz parte da sua afinidade. É algo natural com a gente, com qualquer pessoa que não tenha o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Com pessoas com TDAH isso é muito mais forte. Então, um propósito de vida, um sentido de vida, né? Se você ama psicologia, faça psicologia. Se você ama engenharia, faça engenharia. Se você ama música, tente ser músico, né? E nós vivemos numa sociedade ainda muito encaixotada, né? Ainda muito presa com as questões materiais. Por isso que as pessoas ainda estão se sentindo muito vazias, porque percebem que não estão contribuindo significativamente para o mundo como gostariam, porque muitas vezes fazem o que não amam, né? Fazem o que pediram para ser feito. Quantas pessoas que conhecemos, principalmente pacientes, que o pai tem um escritório de advocacia e o filho é praticamente posto na parede para que ele siga aquele caminho, né? E a pessoa acaba esquecendo as suas essências, acaba esquecendo aquilo que ela veio fazer aqui nesse mundo, aquilo que move ela, aquilo que faz ela sair da cama, aquilo que para ela de verdade é uma realização. Então, nós temos que, muitas vezes, voltar atrás, né? Assim como o mar que recua, assim como a natureza, né? Que o sol se põe, o sol nasce, a vida também é assim. A vida é cíclica, né? Nós não podemos ficar tão apegados a determinadas questões materiais para que o custo disso não seja muito alto, o custo emocional não seja muito alto. Então, pessoas, para a gente enumerar, pessoas com TDAH precisam de um propósito, de um sentido de vida mais firme, que vibre dentro de si para que se engaje mais. De rotinas pré-estabelecidas, muito bem conduzidas, possivelmente de medicações, né? Isso a gente vai tratar com o nosso irmão, Roberto, né? Que é psiquiatra e vai estar aqui conosco, trazendo sobre as questões das medicações, né? Talvez vitaminas, suplementos, o que nós podemos fazer no âmbito da alopatia, seja da homeopatia e das diversas conduções de medicamentos, né, que o ser precisa para que ele se interesse mais pela vida, né? Porque a pessoa com um transtorno de hiperatividade, atenção e hiperatividade, ela tem um certo
um certo distanciamento, um desinteresse pela vida, né? E a medicação, muitas vezes, ela proporciona, né, esse interesse. Temos uma pergunta do nosso irmão aqui. Achei que meu propósito era durante toda a minha vida. Hoje sinto que o meu propósito como eu faço, pode estar relacionado com o TDAH? Depende. Depende, Vinícius, porque, em primeiro lugar, como nós falamos, nós temos que verificar se você tem o TDAH mesmo, né? É necessário uma avaliação neuropsicológica muito qualificada, muito bem feita, muito bem elaborada, para verificar se você tem o TDAH. Se você falar para mim que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, te digo que mudar o seu propósito de vida profissional, o seu propósito de vida de crenças, de valores, que sejam mais alinhados com aquilo que você acredita, certamente vai te trazer um alívio, um prazer maior pela vida, né? Porque o TDAH geralmente ele tem ausência de dopamina, né? As pessoas portadoras desse transtorno têm uma ausência de dopamina, e quando você faz algo que você gosta, que você acredita que você vai ter uma realização, já por si só gera essa dopamina dentro de si, né? Você gera um processo de prazer com a sua profissão. Então, se de fato você tem TDAH, é extremamente importante verificar se você tem, né, essa condição, e se tiver essa condição, certamente é muito importante alinhar os seus propósitos e o seu sentido de vida, para que você possa conduzir com mais clareza, com mais funcionalidade, né, com mais autonomia o teu cotidiano. Extremamente importante, propósito. E dentro dessa conjectura toda, nós temos o estabelecimento de rotinas, que é extremamente importante. Se possível, descobrir que a criança já tem desde nova esse transtorno, já trazer uma rotina, né? Já enquadrá-la naquele processo, uma rotina que seja sutil, que não seja imposta, mas que ela tenha uma rotina, né? As pessoas com TDAH precisam estar envolvidas com o processo de comprometimento com essa rotina, né? Então é extremamente importante, né, ter esse processo de rotina bem estabelecido. O diagnóstico, Vinícius, você pode fazer até com um psicólogo, né, uma pessoa especializada, né, na parte da neuropsicologia, para que ela possa te ofertar, tá, esse diagnóstico, tá bom? Isso é extremamente importante para verificar se você tem o transtorno ou se não tem o transtorno. É o primeiro passo, né, para a gente sair do achismo, né, de que nós temos ou não temos o transtorno. Extremamente importante que isso seja feito, e geralmente neuropsicólogos, né, eles conseguem ter uma facilidade maior, né? São feitas diversas sessões com perguntas, respostas, análises qualitativas, quantitativas, para verificar se você tem ou não tem o transtorno o TDAH, né? É extremamente importante que isso seja feito, né, para que você consiga prosseguir na tua estrada. O outro processo são, além da rotina, os horários, né? Os horários, a pessoa com TDAH é extremamente importante que ela possa ter uma boa noite de sono, extremamente importante, né? Para que a melatonina, para que algumas substâncias, né, que compõem o nosso corpo físico possam ser restabelecidas durante o sono físico, para que as nossas questões psíquicas sejam equilibradas, né? Então, o sono físico também ele se torna uma ferramenta extremamente importante para as pessoas com TDAH. Uma outra questão que também auxilia e muito as pessoas com TDAH é uma alimentação
uma alimentação anti-inflamatória, né? Isso pode ser muito bem elaborado através de um nutricionista, né, de uma pessoa que possa fazer um acompanhamento bacana nesse campo, porque a partir do momento que você desinflama os seus órgãos, né, principalmente essa questão intestinal, nós temos uma melhoria na produção dos neurotransmissores, né, facilitando então a vida da pessoa, lucidez, né, tendo um melhor contorno, né, para a sua vida. E isso não vale apenas para esse transtorno, vale para todos, né? A partir do momento que nós fazemos atividades físicas, nós temos uma consequência feliz, né, para o nosso corpo, para o nosso organismo, para a nossa vida, né? Qualquer engajamento, né, com qualquer tipo de atividade para a pessoa com TDAH é extremamente válida. Essas ponderações são extremamente importantes para que a gente consiga ter um processo de maior autonomia, né, dentro do TDAH. Né? Fazer exercícios físicos, uma alimentação interessante, a medicação, verificar a necessidade ou não com o psiquiatra, né? Estabelecer rotinas, verificar o propósito de vida. São maneiras muito interessantes, né, que nós temos de contornar, né, o processo de TDAH para que nós possamos administrá-lo melhor, né? A psicoterapia, que ajuda o ser a ter um processo de aceitação maior com o que tem, né, a ter um processo de aceitação e até implementar todas essas rotinas, todo esse planejamento emocional, planejamento biológico na sua vida, para que ela possa ressignificar a sua confiança, para que ela possa tratar talvez algumas raízes que baixam a sua autoestima. Né? É extremamente importante reeducar alguns pontos para que nós possamos ressignificar a confiança de quem tem TDAH, para que ele se sinta mais confiante diante das tarefas, para que ele se sinta mais confiante diante da vida. E a psicoterapia é um processo fundamental, um processo em que nós ficamos praticamente nus, né, diante de um psicólogo, de um terapeuta, de um psicanalista, de acordo com a abordagem, né, que você escolher e você precisar, e são extremamente válidas, né? Qualquer uma delas, né? E eu sempre penso, dentro da psicologia, que não existe uma escola mais certa, uma escola mais errada, né? Eu busco estudar todas as escolas, porque todas elas me trazem elementos, fundamentos, todas elas me trazem algo para que eu possa contribuir com o paciente. Se eu estou percebendo que determinado paciente está precisando naquele momento de um viés psicanalítico, por que eu não vou usar? Para que eu vou abraçar e me afogar com uma escola, sendo que a pessoa está tendo a oportunidade naquele momento de ter contato com o recurso de uma outra escola de psicologia, né? Aí alguns dizem, não encaminhe para o psicanalista, mas às vezes é só uma questão ou outra que nós temos que resolver. Por que o psicólogo ele não pode ter uma formação mais abrangente, entender de TCC, entender da psicologia humanista, entender um pouco de gestalt terapia, entender psicanálise, né? Nós precisamos estar prontos para atender o ser humano, estar prontos para atender a demanda do ser humano. E cada ser humano tem uma receita, não tem uma receita de bolo pré-formatada. As pessoas vão chegar com seus sintomas, com as suas questões, com seus desafios, e se nós temos um conhecimento mais amplo das escolas, nós vamos saber elencar. Né? Tem determinados pacientes que eu trabalho com a TCC, depois eu trago a psicologia humanista, uno com a psicanálise, porque são escolas que se complementam, não se diferenciam. E a gente tem que saber utilizar as ferramentas, né? O psicólogo tem que saber utilizar, dominar o que é o transtorno, dominar
as necessidades do paciente, para que aquilo ocorra de uma forma fluida, né? Para que aquilo ocorra de uma forma que se estabeleça uma relação de confiança e, de fato, o processo terapêutico funcionar. Isso é muito claro, muito vivo para a gente dentro da psicologia. E, por último, nós podemos elencar, né, dentro da espiritualidade, né, trazendo aqui para a dimensão espiritual, que são as cirurgias espirituais. Porque a sede das nossas emoções ficam situadas no perispírito, que é esse corpo espiritual. Ele faz a ligação entre o espírito e o corpo físico. Esse corpo espiritual é a sede das emoções. Ao procurar uma cirurgia espiritual, nós podemos revitalizar todo o campo perispiritual do ser. E ao revitalizar essa região, automaticamente nós estamos revitalizando as suas emoções. Nós estamos trabalhando aquelas emoções, né? Trazendo uma nova clareza, uma nova lucidez dentro da parte perispiritual para que o corpo físico possa sentir, para que haja um alívio do espírito e do corpo. Então, as cirurgias espirituais, nós temos bastante casos de sucesso de pessoas que nos procuraram, fizeram cirurgias espirituais e se sentiram muito melhores diante dos seus transtornos, né? Muito melhores diante daquilo que elas estavam passando. Então, nós não temos como negar aquilo que nós observamos por 1 ano e meio até hoje, de pacientes que passam por processos psíquicos e se deitam para participar de cirurgias espirituais. Conheço casos de ansiedade, de transtornos fóbicos, conheço casos inúmeros que eu poderia relatar aqui, mas aqui não vem ao caso, mas as cirurgias espirituais são extremamente importantes, né? E ajudam o ser a se revitalizar. Além de muitas outras terapias alternativas, né? Como o reiki, né? Como a acupuntura, né? São terapias alternativas que são até aprovadas pelo SUS e que ajudam o ser humano, né, a aliviar o seu transtorno, né, aliviar aquilo que está sentindo, né, aquele peso emocional que está passando. E não tem como a gente não deixar de indicar, né, como um remédio espiritual, o tratamento espiritual, aliado com o tratamento da Terra sempre, não para substituí-lo, mas para complementá-lo, para trazer, né, essa dimensão espiritual para o tratamento, fazendo assim uma integração do ser, de certa forma, fazendo o tratamento biopsicossocial espiritual das pessoas, e isso é extremamente importante, né? Se deixarmos de lado essa dimensão espiritual, possivelmente processos obsessivos deixaremos de lado também, que agravam em demasia os transtornos mentais. Na nossa Casa Espírita, Fraternidade Espírita João Batista, né, que é o nosso presidente, o senhor Ernesto, preside a casa, já tive a oportunidade de acompanhar mais de 100 casos com pessoas com problemas psiquiátricos graves. 97%, 98%, se eu não me engano, eu tenho isso anotado nas minhas fichas, né, de pacientes que eu costumo acompanhar. Ali havia um processo obsessivo, uma influência espiritual gravíssima que precisou ser tratada, ou seja, o espírito precisou ser evocado, precisou ser conversado, né? Precisou ser encaminhado para que ele pudesse iniciar a pessoa, né, com o transtorno, para que ela pudesse iniciar o seu processo, né? Várias pessoas com TDAH que já nos procuraram
havia ali um processo de obsessão mais grave. Então, é extremamente pertinente a gente verificar o campo das influências espirituais. O processo obsessivo, ele não causa o transtorno espiritual, mas ele amplifica. Se você tem uma tristeza no coração, os amigos espirituais não bem intencionados podem potencializar tristezas, potencializar processos que aumentem aquela tristeza, catalise, potencialize aquela tristeza. Então, a gente, quando traz o tratamento espiritual envolvendo a desobsessão e a cirurgia espiritual, nós conseguimos avanços significativos no tratamento dos transtornos mentais, inclusive o TDAH. O TDAH, na cirurgia espiritual, facilita até o fluxo dos pensamentos. A pessoa, após passar pela cirurgia espiritual, se a espiritualidade assim permitir, né, porque não é uma promessa de cura, mas é uma ciência dos médicos do alto, né, os médicos espirituais, se for autorizado, eles vão fazer uma revitalização do perispírito e a pessoa vai conseguir controlar mais o seu fluxo de pensamento. Sai de lá mais leve, sai de lá mais arejada, sai de lá mais lúcida, para que ela possa fazer uma psicoterapia, para que os remédios possam fazer mais efeito, né? E todo o corpo físico ser beneficiado, né? O objetivo sempre é trazer para as pessoas que a dimensão espiritual vem auxiliar, vem ser um algo a mais que a ciência da Terra ainda não conhece, que a ciência da Terra ainda desconhece. Então, esse é um dos grandes objetivos que nós temos com o TDAH. Então, minha gente, agradeço a vocês, né? Aqui fico na prontidão, se alguém quiser deixar alguma pergunta, alguma questão sobre o transtorno, né, do TDAH, a gente fica aqui um pouco à disposição, já de antemão se despedindo de vocês, né, e que semana que vem, nesse mesmo horário, 9h30, terça-feira, a gente volta no Descomplicando o TDAH para trazer mais algumas questões, né, que precisam ser bem trabalhadas, né, bem explicadas, para que todos nós possamos diminuir as nossas dúvidas, né, sairmos do achismo, sairmos do misticismo, né, e entrarmos, né, definitivamente num processo de muita coerência terapêutica, porque o paciente merece. O paciente que está em sofrimento merece dos seus profissionais coerência terapêutica, coerência profissional, que a gente possa fazer isso com a maior responsabilidade possível. Não é fácil. Não é fácil para o psicólogo, não é fácil para o psiquiatra, não é fácil para o nutricionista, não é fácil para nenhuma pessoa envolvida no processo terapêutico, né? Porque acaba que ele precisa ser, né, interdisciplinar, né? Envolver diversas esferas de tratamento, e a gente sempre tem dúvidas, né? E das dúvidas surgem perguntas, surgem hipóteses e surgem respostas para que nós possamos tratar o ser de uma forma integral, de uma forma digna, de uma forma humana, né? Então é isso, meus amigos, essas são as minhas considerações. Um beijo aí no coração de todos vocês e a gente se vê até terça-feira que vem. Forte abraço.